Muitas pessoas ficam na dúvida na hora de definir o preço final do seu bolo, principalmente se é um bolo que leva cobertura. Mas não se preocupa, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma maneira fácil e eficiente de você colocar preço nas coberturas dos seus bolos, e vou te dar uma dica que vai facilitar na hora de você fazer os seus bolos para vender. Com essa dica que eu vou te dar, você vai ter muito mais confiança na hora de determinar o preço do seu produto e vai te ajudar a atrair mais clientes e ter mais lucro aí no seu negócio de bolos. Olá, eu sou a Polly e nesse canal eu te dou dicas de confeitaria para você ganhar dinheiro aí na cozinha da sua casa, então seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje a gente vai falar sobre cobertura dos nossos bolos caseiros, e para você colocar preço na sua cobertura, o primeiro passo que você tem que fazer é anotar todos os ingredientes que vai na cobertura do seu bolo e também a quantidade de cada um desses ingredientes. Depois de anotar todos os ingredientes que vai na sua receita, o próximo passo é descobrir o custo desse ingrediente. E presta bastante atenção que o custo do ingrediente não é o preço que você pagou por esse ingrediente, e sim o custo em cima da quantidade que vai na receita. Então, por exemplo, se você pagar R$5 em um leite condensado, mas você só usar metade da lata na receita, o custo do seu leite condensado nessa receita é de R$2,50. E isso é o que você vai fazer para todos os ingredientes da sua receita. Para você calcular o custo do ingrediente na sua receita, eu já ensinei aqui no canal várias vezes uma fórmula bem prática para você fazer esse cálculo. Você vai pegar a quantidade usada na receita, vai multiplicar pelo preço da embalagem fechada e dividir pela quantidade total da embalagem. Então, por exemplo, eu faço uma cobertura de chocolate para o meu bolo caseiro que eu gasto 60 gramas de chocolate em pó para fazer essa cobertura. Só que eu compro o pacote fechado de 1 kg, eu pago R$32 no pacote de 1 kg. E aí, quando eu faço a minha conta do cálculo que eu acabei de passar para você, eu chego na conclusão que o custo das 60 gramas de chocolate que eu uso na minha cobertura de chocolate é de R$1,92. E aí, quando você fizer todos esses cálculos para todos os ingredientes da sua receita, você vai chegar no custo total da sua receita. O que significa isso? O valor que você gasta para produzir essa cobertura. Agora que você já sabe quanto que você gasta para produzir uma cobertura para o seu bolo, você precisa adicionar nos gastos dessa cobertura os gastos incalculáveis, que são os gastos referentes à luz, água e taxa de desperdício, todas essas coisas que a gente precisa adicionar no nosso produto. É muito particular, você pode colocar a taxa que você quiser. Geralmente eu coloco 10% em cima dos meus produtos para os gastos incalculáveis. Então, no exemplo da minha cobertura de chocolate, quando eu faço o cálculo, o custo da minha cobertura é de R$1,92. Quando eu adiciono 10% dos gastos incalculáveis em cima desse valor, o custo da minha cobertura fica em R$2,11. Para eu chegar no preço final da minha cobertura, que é o preço pelo qual eu posso vender esse produto, eu apenas multiplico por 3 esse valor. Então, no caso da minha cobertura de chocolate, eu chego num preço de venda de R$6,33. E você precisa fazer esse cálculo para todas as coberturas que você tem no seu cardápio de bolo. Quando você sabe o custo da sua cobertura e o preço final daquela cobertura, você consegue usar aquela cobertura em vários produtos diferentes aí na sua confeitaria. Você consegue jogar essa cobertura por cima de um bolo, você consegue rechear um bombom, rechear um ovo de Páscoa, rechear uma trufa, usar como cobertura de um cupcake, e você não precisa ficar refazendo esses cálculos todas as vezes que você usar essa cobertura para um outro produto. Você já sabe o preço dela separadamente. E aí, depois que você sabe o valor total dessa cobertura, você precisa também descobrir o valor da quantidade que você usa
na sua receita. Por exemplo, eu sempre trago receitas de bolos caseiros aqui no canal que rendem 2 bolos. E aí eu dou preferência para coberturas que também rendem o suficiente para eu conseguir usar nos meus 2 bolos que renderam a minha receita. Então, para uma lata de leite condensado, para eu cobrir um bolo simples, eu consigo aí cobrir 2 bolos com uma única receita. Eu uso 290 gramas de cobertura para bolo simples. Quando eu faço um bolo vulcão, eu consigo apenas cobrir um bolo com uma cobertura feita com uma lata de leite condensado. E eu uso aproximadamente 500 gramas de cobertura para cobrir um bolo vulcão. Então, ainda usando como exemplo a minha cobertura de chocolate, eu cheguei no valor final de R$ 6,33 para essa cobertura, mas ela rende o suficiente para eu cobrir 2 bolos. Logo, eu vou dividir esse valor por 2 para poder incluir o valor dessa cobertura em cada um dos meus bolos. Então, cada um dos meus bolos levaria de cobertura R$ 3,16. E se eu fizesse um bolo vulcão com a minha cobertura de chocolate e adicionasse toda essa cobertura em apenas um bolo, basta eu adicionar o valor total da cobertura no meu bolo, que é R$ 6,33. Então, no cálculo final do meu bolo, eu tenho que saber o preço da minha massa, o preço da minha cobertura, o preço da minha embalagem. Eu vou somar esses 3 preços para dar o valor final para o meu cliente. E precificar a sua cobertura dessa maneira funciona muito bem se você quer vender bolos em grandes quantidades, se você quer ter uma loja de bolos, se você quer vender bolos por delivery. Essa é a melhor maneira de você precificar os seus bolos. A minha melhor dica que eu posso te dar é você usar apenas uma massa na produção dos seus bolos caseiros e você vai ter vários sabores de cobertura no seu cardápio. Você vai precificar a sua massa, precificar todas as suas coberturas e depois é só dar o preço final para o seu cliente de acordo com os sabores que o seu cliente te pedir. Dessa maneira você consegue oferecer muito mais sabores para o seu cliente, você consegue ter muito mais variedade no seu cardápio sem ter que ter 1 milhão de receitas de massa diferentes. E no final das contas, o que dá sabor para o bolo caseiro é a cobertura ou a calda que a gente joga por cima dele. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, nunca tive nenhuma reclamação referente a isso. E agora que você já sabe precificar a sua cobertura, aproveita para assistir esse vídeo aqui também, onde eu te dou mais 3 dicas para você vender bastante bolos caseiros aí na sua casa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!